Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, isso mesmo. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 10. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, olha para o irmão do lado e fala, irmão, me ajuda a achar o Marcos aqui. Ele vai te ajudar, irmão. A partir do verso 17. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então venha e me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche seus olhos. Pai, nós iniciamos esse culto dizendo que o Senhor fala, Pai. Nós iniciamos esse culto dizendo que o Senhor é um Deus que tem boca e que fala. Por isso, fala conosco nessa noite, Pai. No nome de Jesus, ministra a Tua palavra individualmente em cada coração, Pai. E que não seja roubado nada, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Peço para que você agora preste muita atenção. Evite sair, a não ser que seja necessário, evite andar. Preste atenção, porque o Senhor tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Irmãos, nós começamos um ano. E se tem uma coisa que a gente tem que fazer em todo começo de ano, é tomar algumas decisões. Todo começo de ano, nós precisamos decidir algumas coisas. E essas decisões que nós temos que tomar vão definir como vão ser os nossos meses. Eu tenho que escolher o curso que eu vou fazer na faculdade. Vai definir como vai ser meus próximos meses. Eu tenho que escolher se eu vou fazer faculdade ou não. Nós temos que decidir tantas coisas e todas as decisões vão definir como vai ser o nosso ano de 2016. Decisões tomadas hoje. Hoje é dia 10 de janeiro, isso, né? Decisões tomadas no dia 10 de janeiro vão permear o nosso ano de 2016 até o dia 31 de dezembro. Todas as decisões que nós tomamos vão definir os rumos das nossas vidas. E cada decisão que nós tomamos, irmãos, cada decisão que nós tomamos é extremamente importante e é algo extremamente difícil de se fazer. Nós temos que decidir, por exemplo, se esse ano a gente vai perdoar aquele tio que está devendo a gente e não quer pagar. Só que posta no Facebook que comprou coisa nova. Ó, Deus já está falando aqui, ó. A gente tem que decidir esse ano se a gente vai perdoar o nosso irmão por aquela palavra que ele falou no momento que vocês estavam brigando. Você falou um monte de coisa que não devia, mas aí ele tocou num assunto que era uma ferida e aí você não quer mais nem saber dele. A gente tem que decidir se a gente vai perdoar ele ou não esse ano. A gente tem que decidir se esse ano a gente vai exercer o chamado que Deus nos deu. Quantas pessoas que estão aí embaixo, quantas pessoas estão aqui embaixo, que têm chamado de Deus para fazer alguma coisa e não estão fazendo nada? A gente precisa decidir se esse ano a gente vai fazer alguma coisa ou não. O pior é que a gente sabe que Deus nos chamou. A gente sabe, a gente sente o coração queimar, mas a gente não faz. Só que esse ano, a gente precisa decidir se vai fazer ou não.
Nós precisamos tomar decisões acerca de hábitos que a gente tem, hábitos antigos, como, por exemplo, o sedentarismo. Sabe que no Brasil, hoje, muita gente a maioria das doenças que a gente é acometida é de sedentarismo. Porque a gente não faz mais esporte nenhum. Não faz mais nada, não caminha. Irmãos, quem tem carro aqui? Quem tem carro? Há quantos anos faz que você não anda de ônibus? E a pé? Meu Deus do céu. Olha aí. Aí tem que subir essa escada aqui para ir lá em cima, chega lá em cima, bufando. Sedentarismo, irmãos. Isso vai acabar com a gente, hein? Esse ano, antes do ano começar, dia 25 de dezembro, eu tomei uma decisão, já tinha compartilhado com os irmãos que eu ia mudar esse hábito na minha vida. Voltei a jogar basquete. Olha só. Foi bem... Aí, ó, tá vendo? Mas já faz uma semana que eu não jogo. Eu comecei, pelo menos. Não me julga, não. Eu comecei. Irmãos, a gente precisa decidir. A gente precisa decidir. Nós precisamos decidir se a gente vai casar esse ano ou não. Quem está namorando aí. Precisa decidir se você quer um namorado ou não. Quem aqui quer um namorado ou uma namorada esse ano? Levanta a mão aí. Não é isso não. Peraí, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente precisa decidir parar com a mentira antes de tudo, viu? Olha só, quem levantou a mão aí, ó. Esse ano, hein? Nós vamos estar aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que não levantou, irmãos, é mais uns 2 anos pelo menos. Nós precisamos decidir, irmãos. Se a gente vai estudar esse ano, não vai. Se vai mudar de emprego, se não vai. A gente precisa tomar decisões. A gente precisa decidir se a gente vai lutar pelo nosso casamento ou não. Nós precisamos tomar a decisão se a gente vai desistir do casamento ou vai continuar com ele. Nós precisamos tomar decisões sobre a nossa vida espiritual. Se a gente vai valorizar mais as coisas de Deus ou se a gente vai continuar ignorando a existência de Deus. Não, Denis, pelo amor de Deus, eu jamais ignoraria a existência de Deus. Talvez não com palavras, mas com atitudes, sim. Quando a gente troca qualquer outra coisa, quando a gente troca o culto por qualquer outra coisa, a gente não está dando a honra que Deus merece. Eu não estou falando que a gente não pode ter um momento de lazer, uma viagem. Pode sim, mas todo domingo, irmão? Nós precisamos decidir o que a gente vai fazer da nossa vida nesse ano. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa noite. O texto que nós lemos, irmãos, fala a história de um homem, um jovem. A Bíblia diz que é um jovem. E esse jovem está observando Jesus e ele chega até Jesus e fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala: por que você me chama de bom? Se Jesus questionou isso, é porque deve ter sido um bom meio... Aqui sou eu que estou falando, viu? Mas deve ter sido um bom... Sabe quando você quer ganhar alguma coisa de alguém? Você chega: ô, meu pai lindo... Eu falar isso pro meu pai é que eu quero ganhar alguma coisa, né? Não, tô brincando, meu pai é lindo. Quando a gente quer alguma coisa de alguém, a gente chega falando de um jeito diferente. Provavelmente é o que aconteceu com esse jovem. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha: por que você me chama de bom? Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás, não serás falsa testemunha. Você conhece? Ele fala: ô mestre, isso eu conheço, isso eu faço, ó, desde a minha juventude, isso aí tá comigo. Aí Jesus olha para ele e perceba um detalhe muito interessante. Todos os mandamentos que Jesus cita diz respeito à relação do homem com o seu próximo. Não furtarás, é não roubar outra pessoa. Não adulterarás, é não adulterar com outra pessoa. Não matarás, é não matar outra pessoa. Jesus só cita dos 10 mandamentos, ele só cita os mandamentos horizontais, que é mandamento do homem para com o homem. Jesus é demais. Jesus conhecia aquele rapaz. E quando Jesus cita esses mandamentos, ele fala: opa, isso eu domino. Aí Jesus, sabendo que a relação dele com o próximo era beleza, mas com Deus não era, Jesus fala: então tudo bem. Pega tudo que você tem,
Vende, dá aos pobres e depois me segue. Isso demonstraria o amor dele, que ele tem a Deus. E aí quando Jesus pega o amor dele a Deus em teste, o que acontece? Ele entristece na hora. Porque aquele homem era muito bom com o próximo. Era gente boa. Não matava ninguém. Olha que gente boa, não matar os outros. Não adulterava com ninguém. Não defraudava ninguém. Mas para com Deus, não. Esse texto, Jesus não está falando que a gente tem que vender tudo que tem para dar aos pobres para seguir ele. Não. Quando Jesus diz isso, ele só está querendo provar para esse jovem que, na verdade, ele não é tão bom quanto ele pensa. Que, na verdade, o coração dele não é tão puro quanto ele pensa. Na verdade, com o próximo ele pode até ser legal, mas para com Deus ele estava em dívida. E esse jovem, queridos, ele se entristece e deixa ali a presença de Jesus e vai embora. Na verdade, o que faltava para esse jovem não era vender os bens. O que faltava para ele era tomar uma decisão. O problema dessa pessoa aqui, desse moço, é que ele não tomou a decisão que deveria tomar. O problema dele é que ele estava diante de uma situação que ele precisava tomar uma decisão e ele não fez nada. E como nós vimos aqui na virada do Ano Novo, na peça teatral que teve, quem não toma uma decisão já fez uma escolha. Ele não falou para Jesus: Jesus, não vou te seguir não. Mas o fato dele não decidir seguir a Cristo já era uma escolha feita. Se a gente não toma algumas decisões na nossa vida, na verdade a gente já está fazendo nossas escolhas, irmãos. Não existe meio termo. Jesus falou: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, não está fazendo nada, é inocente. Não, quem não ajunta, espalha. Não tem meio termo, queridos. E com base nesse texto, eu quero fazer 3 considerações sobre decisões que a gente precisa tomar. A primeira consideração é que toda decisão envolve perdas. Diga assim comigo: toda decisão envolve perdas. Olha a situação desse jovem. Ele chega até Jesus e Jesus propõe para ele: vende tudo que tem e me segue. Se ele decide seguir a Jesus, ele ia perder tudo que ele tinha. Mas se ele não decide seguir a Jesus, ele ia perder vida eterna. Então, tanto faz, seguindo ou não, ia perder alguma coisa. Todas as decisões da nossa vida envolvem perdas. Todas, absolutamente todas. Nosso problema em continuar sem tomar decisões é porque a gente não quer perder nunca. A gente não quer perder, e a gente quer estar sempre amparado, mas não tem jeito. Para tomar decisões tem que perder. Por exemplo, se você vai tomar a decisão de perdoar alguém, perdão é decisão, não é sentimento. A gente não precisa sentir para perdoar, a gente precisa perdoar. Jesus não falou: olha, sinta de perdoar seu irmão. Não, Jesus falou: perdoe seu irmão. É mandamento, é decisão. Se nós decidirmos perdoar alguém, talvez a gente vai ter que perder a razão da briga. Talvez você estava certinho. Você estava certo, a pessoa estava errada. Mas, se você decidir perdoar, você vai ter que engolir sua certeza, engolir aquilo que você tinha de convicção e pedir perdão para a pessoa. E não é pedir perdão assim: olha, eu te perdoo pelo que você me fez aquele dia. Isso não é pedir perdão. Se você decidir pedir perdão, você vai perder. Vai ter que perder, vai ter que abrir mão da sua razão, vai ter que abrir mão de estar certo. Se você decidir, queridos, exercer algum ministério, você vai perder o sono. Porque muitas vezes, antes de pregar, por exemplo, a gente perde o sono. E a gente fica a noite inteira pensando: meu Deus, como vai ser? Meu Deus, quem vai estar? Meu Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, e se me der um branco? E vai perder o sono. Se você decidir exercer seu ministério, você vai perder a comodidade de estar na sua casa. Porque você vai ter que estar aqui fazendo alguma coisa.
O ministério de louvor chega aqui às 4 horas da tarde. A gente só vai embora depois que o culto termina. Ah, Denis, mas não dá nem para almoçar com a família. Muitas vezes não. Mas nós decidimos exercer nosso chamado. Os obreiros chegam aqui 1 hora antes de todo o culto. E enfim, quem decide exercer um chamado vai perder algumas coisas. Se você, querido, decidir lutar pelo seu casamento, não vai ser fácil. Vai ter que engolir sua razão, porque casamento é um negócio estranho. Que só Deus para idealizar o casamento. Veja bem, eu casei com 20 anos. 20 anos. Tenho 26 anos de idade. Ou seja, tenho 6 anos de casado. Só que até os 20 anos da minha vida, eu vivi com os meus pais, de um jeito. Tinha os meus hábitos, fazia o que eu queria. Assim, entre aspas, né, irmãos? Algumas coisas minha mãe fazia para mim. Só que de repente eu encontrei uma pessoa maravilhosa de Deus. E nós decidimos nos unir no casamento. E aí, irmãos, o que eu vivi 20 anos dentro de casa, muita coisa, eu tenho que esquecer. Mas como que você esquece? Como que você esquece? Só que minha esposa também tinha vivido anos com a família dela e veio com um monte de hábitos. E aí, como que junta os hábitos de 2 famílias totalmente diferentes? Se você decidir lutar pelo seu casamento, a primeira luta que você vai travar é contra você mesmo. Porque sabe quem tem que mudar no seu casamento? Você, irmão. Sabe quem tem que mudar no meu casamento? Sou eu. Não, mas minha esposa, meu esposo. Não, irmãos. Nós temos aprendido que na maioria dos casos, quem mais reclama quando se trata de casal, quem mais reclama é quem mais precisa mudar. Tô falando que a gente precisa mudar, tá vendo só? Olha aí. Alguém paga um lanche pro Florido depois que não vai ter janta, não. Irmãos, tomar decisão envolve perdas. E a decisão de seguir a Jesus é a que mais envolve perda na vida. Eu gostaria de te enganar. Gostaria não, eu poderia. E falar para você, ó, aceita Jesus, sua vida vai mudar. Amanhã você vai acordar assim, ó, e vai estar tudo resolvido, seus problemas. Deus vai matar seu chefe. Deus vai fazer... Poderia falar isso, mas é mentira, irmão. É mentira. Porque Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Tomar a cruz é morrer, irmãos. É se negar, é matar a si próprio. Nós não estamos aqui pregando um evangelho misturado com positivismo, não. Nós sabemos que a vida não vai ser fácil. Aceitar Jesus é se negar. Aceitar Jesus é você querer bater em alguém. Aí você lembrar que Jesus falou, dá a sua outra face. Aí você pegar e... Oh, glória! É você querer discutir na família e você ter que ir pedir perdão. Caminhar com Cristo é você ter a oportunidade de fazer um negoção. Um negoção. E vou confessar uma tentação aqui. Há um tempo atrás, irmãos, eu estava querendo muito ter um chupa-cabra. É um aparelhinho assim que você compra, de TV a cabo. Olha aí mais gente aí, ó. É, eu sei disso. Você compra esse aparelho de TV a cabo, e aí você instala lá e você não precisa mais pagar net, GVT, esses negócios, não paga mais nada, e tem todos os canais abertos. Ouviu um glória a Deus aí? Não, né?
Eu estava tentado demais. Falei, meu Deus, é na minha casa, ninguém vai saber, Jesus. Eu não trago ninguém aqui não. Se vier alguém, eu escondo. Fica tranquilo, é só nós. Só que, irmãos, servir a Cristo, irmãos, envolve perdas. E aí eu tentado e conversando com a Sara, e a gente entendeu que, por mais que fosse uma facilidade, uma oportunidade, tá errado. Tá errado, irmãos. Ah, se eu não fosse crente, ia ter um chupa-cabra em cada cômodo. Mas seguir a Cristo envolve perdas. Não tem jeito, queridos. Quem quer seguir a Cristo, olha o que diz Marcos 8,35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E aqui está o segundo aspecto de toda decisão. O primeiro, toda decisão envolve perdas. O segundo, toda decisão envolve algum tipo de ganho. Toda decisão. O jovem rico, se ele decidisse pelas riquezas, como ele decidiu, ele ia continuar rico, ia usufruir da riqueza. Só que se ele decidisse por Cristo, ele teria algo que riqueza nenhuma compra, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Querido, eu posso te dizer uma coisa. Decidir abandonar uma mágoa de um parente, de um familiar, envolve perda. Porque você tem que abrir mão do seu eu, você tem que se humilhar, enfim, você vai perder. Mas nada compra ter a comunhão da família de volta. Nada compra poder sentar em casa, chegar numa festa de família e falar com todo mundo. Nada compra você poder sentar na sua mesa e ter paz ali dentro de casa. Querido, para perdoar você vai perder, mas o ganho é muito maior. Vale muito a pena. Nada compra você ter consciência limpa, queridos. Todo o dinheiro do mundo pode comprar uma cama box king size com molas individualmente ensacadas. Vocês assistem muita televisão, misericórdia. Todo o dinheiro do mundo pode comprar isso, mas nenhum dinheiro do mundo compra uma noite de sono. Não compra, irmãos. Vale a pena perder. Vale a pena tomar a decisão de você pedir perdão para alguém e a pessoa olhar para você e falar: é isso mesmo, você aquele dia errou muito comigo. E na hora você falar: ah, filho de Deus. Mas depois, querido, chorar ali com a pessoa e, enfim, depois ter consciência limpa para com Deus. Depois poder chegar num culto e louvar o Senhor de maneira limpa, de maneira sem peso nenhum. Perdoa, irmão. Você vai perder, mas o ganho é muito maior. Vale a pena você decidir lutar pelo seu casamento, porque nada compra uma família abençoada. A família é o lugar onde a gente mais passa problemas, onde a gente mais briga, e por uma razão óbvia, porque é com as pessoas que a gente mais convive, mais tem tempo com elas, a gente briga mesmo. Mas na família é onde nós temos as nossas maiores alegrias, irmãos. Querido, quando você estiver mal, é sua esposa que vai estar do seu lado. Quando você estiver mal, irmão, é esse marido aí que vai estar com você. Olha para ele aí. Fala: obrigado por estar comigo. Agradece a Deus pela vida dele aí. Estava quebrado, estava brigado aí. Faz as pazes agora, em nome de Jesus. Vale a pena lutar, irmãos. Vale a pena chegar daqui a 50, 70 anos, você do lado da sua esposa, vendo seus filhos, vendo seus netos e vendo a bênção de Deus sobre a sua família. Vale a pena lutar. Vale a pena, queridos, nós lutarmos, decidirmos mudar o nosso jeito de ser. E essa é a maior luta que o ser humano trava, que é a luta contra si mesmo. Tem gente que é muito explosiva, mas tem gente que não explode nada. Tem gente que é muito ativa, mas tem gente que não quer fazer nada. E como é difícil mudar isso.
Aliás, isso não muda. Jesus falou que nossa personalidade a gente não muda, a gente nega ela. Negue-se a si mesmo. Não mude, não dá para mudar. Mas eu posso ir me negando. E quando eu for ver, eu já estou me negando com uma facilidade que parece que eu mudei. Agora o que não dá é para continuar sendo do jeito que a gente é, irmãos. Agora o que não dá é achar que porque a folhinha do calendário mudou, 2016 vai ser maravilhoso sem a gente fazer nada para que seja. Não dá para achar que vai um anjo pedir perdão para o nosso familiar no nosso lugar. Não dá para achar que vai entrar miríades celestiais dentro da nossa casa e mudar o nosso casamento sem que a gente se empenhe para que isso aconteça. Não dá para a gente continuar vivendo a vida achando que Deus tem a obrigação de nos abençoar sem que nós façamos nada. Isso não dá. Toda decisão envolve perdas, mas envolve ganhos. Faça as contas e veja qual vale mais. Veja qual vale mais, irmãos. Se esse jovem rico tivesse colocado no papel, olha, eu tenho 3 fazendas, eu tenho muitas juntas de boi, mas desse lado aqui ele está me oferecendo vida eterna. Eu vou usufruir disso 80 anos, 100 no máximo. Aqui eu vou usufruir da eternidade. E além de vida eterna, se eu aceitar isso aqui eu vou ter paz, vou ter alegria, vou estar feliz, vou me sentir completo. Se ele tivesse colocado no papel, a decisão era fácil. Agora coloca no papel tudo que você está perdendo por não decidir o que precisa ser decidido. Coloca no papel, querido, o tempo está passando. Talvez você precise decidir exercer seu ministério esse ano. Decidir exercer o ministério envolve perdas, envolve, irmãos. Porque no ministério, trabalhar com pessoas é uma bênção. Porque aqui só tem gente boa. Aleluia. A começar desse que vos fala. Irmãos, você vai ter vontade de largar tudo e falar, não acredito, essa pessoa não é crente não, isso não é crente não. Não dá para trabalhar com isso não. Você vai ter vontade, irmão, de fazer tudo isso. São as perdas que o ministério traz. Mas nada se compara. Você vê aquilo que você fez, Deus pegando aquilo que você fez de tão simples, tão pequeno, e mudando a vida de outra pessoa. Você vê uma pessoa que entrou nesse lugar depressiva, querendo se matar, agora com a alegria de viver. Você vê um casal que chegou aqui querendo se separar, decidido se separar, e de repente, depois que você fez alguma coisa para Deus, aquilo tocou esse casal decide continuar junto. Nada se compara, querido. Por isso, tome a decisão no nome de Jesus. Exerça o que Deus te chamou para exercer. Perdoe quem você tiver que perdoar. Lute pela sua família, porque Deus tem grandes coisas preparadas para mim e para você, querido. Não continue do jeito que está. A gente não pode, querido, sair daqui sem tomar nenhuma decisão. Aliás, não dá. Ou a gente decide mudar algumas coisas, ou o fato de não decidir já é uma escolha. Já é uma escolha, irmãos. Ou a gente decide se reaproximar do nosso filho. Ou vamos esperar quanto tempo? 1 Timóteo 5,8 tem um texto bíblico que eu nunca vi adesivado atrás de nenhum carro. Nunca vi ninguém tatuando esse texto. Que diz assim: aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé, é infiel e pior que o ímpio. Nós vamos esperar quanto tempo mais para cuidar dos nossos? E vir aqui nos cultos ao domingo e achar que está tudo bem com Deus, está tudo certo. Chegar aqui e falar para Jesus, bom mestre! E Jesus olhando e falando, eu te conheço. Queridos, nós temos decisões a tomar. Nós precisamos decidir ser mais comprometidos com Deus. Isso vai envolver perdas, participar mais das atividades da igreja. Vai envolver perdas, porque
Quem não gosta de dormir até mais tarde no domingo de manhã e tem que acordar para vir para EBD? Só que eu vou te falar uma coisa. O que a gente tem aprendido aqui, não tem nada nesse mundo que paga, irmãos. Porque nós temos aprendido sobre a palavra da verdade. Nós temos aprendido sobre a palavra do próprio Deus a nosso respeito. Nós precisamos tomar decisões, irmãos. Toda decisão envolve perdas, mas toda decisão envolve ganhos. Vai ficar brigado por quê? Às vezes a gente briga, eu não sei porquê, mas o Senhor me leva a falar sobre casais. A gente briga, irmãos, e a gente briga por coisas tão pequenas e fica tanto tempo brigado. E no final a gente nem sabe mais por que brigou o começo, como começou. Mas está brigado. E aí é engraçado que assim, a gente briga, discute um pouquinho, aí depois a gente fica brigando na mente. Ah, se ela falar isso, ela vai ouvir isso, isso e isso. Ah, porque eu vou falar para ela fez o que ela não fez. Irmãos, bobeira. O tempo está passando. A vida está acontecendo. E ontem, não lembro se foi ontem ou foi sexta-feira, nós fizemos uma oração por um jovem de 21 anos, que os médicos deram 5 dias de vida para ele. E a gente, quantos dias a gente tem? Quem aqui pode garantir que amanhã vai estar vivo? Tome as decisões que tem que tomar hoje, irmãos. O dia que Deus nos deu para tomar decisões se chama hoje. Em nome de Jesus, chega na sua casa, manda mensagem para quem você está brigado, liga, faz alguma coisa. Não deixe isso se estender, não. Em nome de Jesus, decida mudar sua vida espiritual. Decida ser mais comprometido. Decida querer fazer algo para Deus. Decida mesmo fraco, mesmo sem vontade, mas vir na casa de Deus, ouvir uma palavra de Deus. Mas a gente só não pode ficar sem decidir nada. A terceira reflexão que eu faço acerca de decisões nesse texto é que não adianta camuflar, não adianta querer justificar. Nós precisamos tomar decisões hoje. O jovem chega até Jesus, bom mestre, não adianta, ele sabe quem a gente é. Conhece os mandamentos? Ô mestre, isso eu faço, tá tranquilo, não adianta, ele sabe quem a gente é. O jovem chega até Jesus com uma conversa doce, chega até Jesus com uma conversa, mas Jesus sabe quem a gente é, não adianta camuflar, não adianta dar justificativas. Nós precisamos tomar decisões. O detalhe desse texto bíblico é que a Bíblia diz que Jesus amou esse jovem. A Bíblia diz, Jesus fitou os olhos nele e o amou, mas mesmo assim, Jesus respeitou a decisão dele de não segui-lo. Não adianta, irmãos. Decisões precisam ser tomadas hoje. Dar desculpas ou justificativas nos fazem entender as coisas, mas não muda nada. Sabe por que eu sou assim? Eu sou assim porque eu fui criado assim. Eu sou assim porque aconteceu isso comigo. Tudo bem, irmão, te entendo, mas isso não vai mudar a sua vida. Sabe por que meu casamento tá assim? Tá assim porque é isso. Tá assim porque aconteceu aquilo outro. Tá assim porque fizeram macumba pra gente. Tá assim porque minha tia separou, minha avó separou, minha bisavó separou e eu tô para separar. Tudo bem, irmão. Não muda nada. Se não tomar uma decisão, não muda nada. Sabe por que eu não sou crente? Eu não sou crente porque eu sou fraco. Eu não sou crente porque eu não tenho incentivo de ninguém dentro de casa. Eu não sou crente porque eu sofri uma decepção com outra igreja. Eu não sou crente porque algum pastor me maltratou. Tudo bem, irmão, consigo te entender. Mas não vai mudar em nada a sua realidade. Ou a gente toma a decisão de mudança, ou justificativas não servem para nada, não vão mudar a nossa vida em nada, e as coisas vão ser do mesmo jeito que sempre foram. Eu consigo entender alguém que é machucado com a igreja.
Eu consigo entender alguém que sofreu com pastores, e tem gente aí fora fazendo coisas inacreditáveis no nome de Deus, irmãos. Tem gente fazendo coisas que não dá para entender, não dá para acreditar. Não dá. Não dá. Recentemente, acho que há uns 2 meses atrás, meus primos foram cantar em uma igreja, e eles vieram aqui cantar, eles têm o cabelo Black Power, são despojados assim. E uma igreja convidou eles para cantar, eles foram lá cantar. E o pastor da igreja tinha visto o vídeo deles cantando antes de convidá-los. E aí eles cantaram, e quando eles cantaram a igreja, Deus derramou uma unção muito especial na igreja, foi muito bom. Aí o pastor presidente pegou o microfone no culto e falou que aquilo que estava acontecendo era espírito de enganação, porque gente de Deus não andava daquele jeito. Esse pastor falou para os meus primos que eles mentiram, que eles não congregavam na igreja sede, onde eles congregam. Tem gente fazendo atrocidades em nome de Deus aí, gente. Só que tem uma coisa. Eles ficaram machucados, sim, choraram muito. Ficaram por um tempo magoados, ficaram, e é natural, todo mundo é homem. Nós somos seres humanos. Mas chegou o momento que eles tiveram que tomar uma decisão. Ou eles vão viver a vida inteira olhando para essa situação e ficar magoado a vida inteira, ficar triste a vida inteira, não cantar mais para Deus a vida inteira, ou eles vão olhar para essa situação e falar: olha, eu estou triste, estou magoado, estou decepcionado, mas tem uma coisa, eu vou tomar a decisão de continuar servindo ao meu Senhor independente do que aconteça. É decisão, irmãos. Tudo que aconteceu com você, tudo que aconteceu comigo, nos faz entender um pouquinho por que a gente é como é. Mas ou a gente decide mudar, ou vai ser só desculpas. Deus quer Deus quer nos tirar dessas amarras que nos prendem de justificativas do passado. Porque Deus tem algo muito especial para nós nesse ano de 2016. Deus tem, queridos, eu estou com isso, meu coração está cheio disso, antes do ano começar. Deus tem coisas muito especiais, Deus tem bênçãos muito especiais para as nossas vidas nesse ano, mas a gente precisa decidir. Jesus amou o jovem rico, queria dar vida eterna, mas como ele não quis, Jesus respeitou. Então, olha, diga comigo, toda decisão envolve perdas. Toda decisão envolve ganhos. Não adianta dar justificativas. Isso não muda nada. Nós temos que fazer alguma coisa, irmãos. Temos que fazer alguma coisa. Nós falamos aqui sobre decisões da vida, casamento, perdoar, enfim. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a gente encerrar sobre decisões que são mais importantes, que são decisões espirituais. O texto que nós lemos se trata de uma decisão espiritual, seguir Jesus ou não. E eu não quero aqui falar só com você que não aceitou Jesus ainda, não é isso que eu estou fazendo. Eu quero falar com todos nós, inclusive comigo mesmo aqui. Irmãos, nós precisamos decidir ser crentes melhores. Nós precisamos decidir ser pessoas que reflitam mais a imagem de Cristo. Nós somos ainda crentes muito melindrosos. Nós somos ainda crentes que não conseguem esperar uma resposta de Deus no tempo dele. Se ele não responder a gente no tempo dele, a gente larga. Eu me lembro de um fato de uma pessoa que entrou aqui e ganhou uma Bíblia e tudo mais, só que essa pessoa estava com um casamento ruim. E aí ele frequentava os cultos, mas aí a mulher não quis mais saber dele mesmo. Quando ela não quis mais saber dele, ele chegou aqui, não entrou na igreja, devolveu a Bíblia e falou: olha, eu estava assim nessa situação, esperei que ia se resolver. Como não se resolveu, eu não quero mais. Irmãos, a gente precisa ser melhor.
É uma vergonha o quanto a gente conhece o livro que a gente diz que é a palavra da verdade. A gente precisa decidir orar mais, irmãos. A gente sofre muito porque ora pouco. Nós precisamos decidir aprender mais da Bíblia. Nós precisamos decidir vir numa EBD. Nós precisamos decidir fazer mais parte do corpo de Cristo, vir nos eventos que acontecem na igreja. A gente precisa decidir. Porque cada culto, cada vez que a gente se reúne aqui, é uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus pode transformar a nossa vida. Nós precisamos decidir, irmãos, questões espirituais. Como falar de Jesus para alguém? Há quanto tempo a gente não fala de Jesus para ninguém? Ah, Denis, mas todo mundo sabe que eu sou crente. Tudo bem, não é saber que eu sou crente. É falar de Jesus. Nós vamos ter o culto do Mais Um no último sábado, no último domingo de fevereiro. Irmão, decida convidar alguém com ânimo. Decida orar por essa pessoa vir. Nós precisamos decidir amar mais os outros, uns aos outros. A gente precisa se amar mais, irmãos. O irmão não pode demorar 2 minutos no estacionamento que a gente já quer murchar o pneu dele. Irmãos, eu estou exagerando aqui, mas os irmãos estão me entendendo, amém? Não? A gente precisa se amar mais. Nós precisamos tomar decisões espirituais que vão nortear o nosso ano de 2016, irmãos. Não adianta ter a mesma vida de 2015 achando que 2016 vai ser diferente. Não vai. Não adianta buscar a Deus na mesma intensidade de 2015, achando que Deus vai se revelar mais em 2016. Não vai. Quem busca, encontra. Só que só encontra quem busca. Nós precisamos decidir o que nós queremos da nossa vida com Cristo. Como crentes, como pessoas que servem a Deus de verdade. Isso não significa se transformar num ET que não conversa mais com ninguém. Aquele tipo de crente, irmãos, que que é crente, mas é cara fechada, não fala mais com os outros, não conversa com uma pessoa que não é crente, não sabe, não é gente boa. Isso não é ser crente. Jesus era gente boa, irmãos. Pensa num homem gente boa. Sabe por quê? As crianças queriam estar com ele. Criança não vai com quem tem cara fechada, querido. Ele falava verdades que precisavam ser ditas, mas era alguém gente boa. A gente precisa decidir, irmãos. Como vai ser nossa vida espiritual em 2016? Como vai ser o nosso relacionamento com Deus em 2016? A gente precisa decidir esse ano não ser só espectador do culto, não só assistir culto, mas entrar aqui e prestar culto a Deus. A gente precisa decidir esse ano a ajudar as pessoas que estão próximas da gente, e a gente pode fazer alguma coisa por elas. A gente precisa decidir esse ano adotar alguém em oração. E não precisa pôr um cartaz para a pessoa, estou orando por você. Não, é só orar, irmãos. A gente precisa decidir questões espirituais, irmãos. Porque senão 2016 vai ser igual ou pior que 2015. Só que como Deus não quer isso, Ele está nos dando nessa noite a oportunidade de refletir a nossa vida e tomar as decisões que precisam ser tomadas. Porque toda decisão que for tomada de acordo com a vontade de Deus, eu tenho certeza que Ele vai abençoar. Decida, querido. Decida isso.